Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bom? Estamos nesta live, a live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Estamos juntos para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Estamos terminando uma série de estudos no segundo livro de Samuel. Na verdade, nós estamos desde Gênesis, há quase 3 anos atrás, versículo a versículo. Começamos na igreja, obviamente, nos nossos estudos bíblicos, às quintas-feiras. E aí, este ano 2020 teve essa pandemia e nós conseguimos dar continuidade por meio das lives. A princípio só às quintas-feiras, mas depois nós estendemos para terças e quintas-feiras. Estamos concluindo o segundo livro de Samuel. Queremos dar as boas-vindas a você que já chegou. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito a sua casa. Espero que você tenha tido um dia abençoado na presença do Senhor. Aos irmãos que estão chegando, todos sejam bem-vindos. Nós vamos orar, mas eu quero já pedir que você abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Hoje nós vamos concluir o capítulo 23 na sequência e irmos então para o capítulo 24 e desta forma então concluirmos o nosso estudo do segundo livro de Samuel. E aí na terça-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos iniciando o primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, desde o capítulo 1, no versículo 1, a gente vai assim dando continuidade a esse estudo que a gente tem realizado em nossa igreja. Bem-vindo a todos os irmãos, bem-vindas irmãs, que Deus abençoe muito a sua vida. Segundo Samuel, capítulo 23, nós paramos no versículo 8, no versículo 7, melhor dizendo. Isso, no versículo 7, e hoje nós vamos continuar no versículo 8. Segundo Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, tá bom? Se você não assistiu os estudos anteriores, está aí no nosso canal no YouTube, você pode acessá-los. Outro dia alguém me perguntou, foi o nosso irmão Jacó, a respeito dos estudos de Gênesis, de Êxodo. Nós não temos todos gravados, infelizmente, né? Não tínhamos nem tantos recursos como temos hoje, nem na igreja, nem eu aqui na minha casa. Muito bem, vamos orar para que a gente possa dar sequência ao nosso tempo de estudo, de meditação da palavra e de adoração ao nosso Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este dia que vivemos, a tua mão poderosa de providência, a tua mão que nos arrancou do império das trevas e que nos sustenta todos os dias, nos deu este dia, nos trouxe o alimento, nos possibilitou ir e vir, abençoando-nos em tudo, Senhor. Somos gratos a Ti. Também Te louvo e Te agradeço pela vida dos meus irmãos, todos quantos já estão conosco nesta live. Queremos continuar suplicando ao Senhor que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão enfermos. Nós temos pedido por várias dessas pessoas. Queremos continuar suplicando ao Senhor que o Senhor promova a cura. É a tua igreja reunida, Senhor. Não estamos reunidos fisicamente, mas em teu nome e pela ação do teu Santo Espírito. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e levamos na tua presença as nossas súplicas. Assim também suplicamos que seja um tempo bom, um tempo proveitoso diante da tua palavra, que mais uma vez o Senhor mova os nossos corações, transforme as nossas mentes, que as nossas vidas sejam santificadas para o louvor da tua glória. Essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos queridos. Estamos em 2 Samuel, capítulo 23.
Na terça-feira eu parei no versículo 7 e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 8º, o capítulo 23, essa segunda metade, essa segunda parte é bastante descritiva, então a gente não precisa parar tanto para observar os detalhes, as informações. No final a gente faz uma observação e depois a gente vai para o capítulo 24, tá bom? Sabemos que Davi está no final da sua jornada terrena, aquele que foi o homem escolhido por Deus para ocupar o trono que pertence, que sempre pertenceu a Cristo Jesus. A figura de Davi, o filho de Jessé, aquele que Deus convocou, aquele que Deus ungiu para, na época do rei Saul, ocupar o trono de Israel. Ele mesmo que unificou as tribos de Israel, que definiu Jerusalém como a capital de Israel, expulsando dali os jebuseus, que foi chamado não só para governar, mas para apacentar os filhos de Israel, aquele que foi perseguido por Saul, mesmo que tenha sido até então um servo fiel a Saul, ele foi perseguido por Saul, teve que fugir. Depois ele foi conduzido ao trono, foi alguém que cuidou, apacentou dos filhos de Israel, governando com sabedoria, com compaixão, respeitado e temido pelas nações, mas a Bíblia também nos mostra que declinou na sua vida espiritual, pecou, cometeu adultério, assassinato, mentiu, ofendeu a Deus, desprezou as pessoas com seu comportamento, levou para dentro da sua casa a morte, teve que conviver com a morte dos seus filhos, negligenciou aquilo que ele deveria fazer na exortação e no acolhimento de Absalão. Posteriormente foi perseguido por Absalão, este Davi, que viveu momentos de apogeu, de glória, de intimidade com Deus e experimentou aquilo que nós vemos descrito no Salmo 51, uma profunda tristeza por causa do seu próprio pecado. Arrependido, mas com marcas como consequência daquilo que ele viveu longe e afastado de Deus. No entanto, a gente tem falado isso quando a gente chega no final do segundo livro de Samuel. O que a gente pode perceber claramente é que Deus restaura a vida de Davi, restaurando, purificando, santificando também o seu reino e o seu governo. Os capítulo 22 e parte do capítulo 23, 22 e 23, para falar a verdade, desde o 21 a gente vê isso, né? Momentos onde a gente vai vendo Deus purificando, santificando Davi, fazendo com que ele olhe e perceba, como está descrito no capítulo 22, que também pode ser observado no Salmo 18, o Salmo de Davi. Davi reconhece a boa mão de Deus. Davi exalta o Senhor, Davi glorifica a Deus e sabe que é o próprio Deus que o guiou, o próprio Deus que o conduziu, o próprio Deus que o protegeu, o próprio Deus que está conduzindo o final do seu reino. Por isso ele descreve isso, que a boa mão de Deus foi refúgio, foi fortaleza. A gente vê isso no 2 Samuel, no capítulo 22. A partir do versículo 8º de 2 Samuel 23, a gente vê a descrição dos nomes daqueles que foram os aliados, aqueles que compuseram as tropas de Davi, aqueles que estiveram ao seu lado. Eu quero que você atente que não é por um acaso, eu já quero adiantar para você, que depois de toda esta descrição, de todos esses nomes, de todas essas batalhas, de todos esses momentos onde o Senhor conduziu para que Davi fosse vencedor por meio também destes homens que auxiliaram a vida e o ministério de Davi, não por um acaso o capítulo 23 termina exatamente com Urias, aquele que sendo servo de Davi, aquele que sendo um soldado fiel, alguém que buscava honrar a figura de Davi e que Davi o trai e o conduz à morte, não por um acaso o último nome citado destes é exatamente Urias.
como que uma marca, um registro do pecado de Davi. Como se Deus quisesse comunicar, por meio desta narrativa descrita no capítulo 23, que o Senhor, o bom Deus, conduziu a vida de Davi, as suas batalhas, e esteve presente no seu reino, mas isso não exclui a pecaminosidade de Davi. E não é extremamente emblemático que exatamente Urias seja o último citado entre tantas batalhas e tantos nomes que colaboraram para o governo de Davi. Já no capítulo 24, o que nós vamos ver? No capítulo 24, o último, o derradeiro de 2 Samuel, a gente vai ver mais um momento de crise. Um momento onde Deus vai revelar, vai mostrar a Davi que por causa do seu pecado, da forma como ele governou em determinados momentos, Deus vai derramar sobre ele juízo, justiça, e vai punir Davi punindo o povo, aqueles a quem Davi deveria proteger, apacentar. E é muito interessante e muito bonito como o capítulo 24 de 2 Samuel acaba, ou melhor, como o livro acaba. O livro acaba Deus conduzindo a Davi a uma profunda reflexão a respeito da sua conduta, dos seus atos, de modo que, já quero adiantar para você, ele vai se interpor entre Deus e o povo, entre o derramar da justiça de Deus sobre os filhos de Israel por causa dos pecados de Davi, e Davi então vai se interpor. Davi vai estabelecer um papel, mais uma vez, de mediador, e ele vai clamar diante de Deus: puna a mim, discipline a mim, castigue a mim, mas livra o meu povo. O que vai revelar, obviamente, que Deus conduziu Davi aonde Deus queria que ele estivesse, um lugar de arrependimento. E é muito bonito a gente pensar isso, é muito bonito a gente pensar que, a despeito de todas essas coisas que Davi viveu, experimentou na sua pecaminosidade, que a vida de Davi, o governo de Davi, o reino de Davi, termina com Davi arrependido. É o contraponto à postura, à conduta de Saul como rei. Enquanto um morre de forma trágica, em desobediência, Davi vai sendo restaurado. Davi vai vendo restabelecida a sua relação com Deus. Então, não é por um acaso que Deus termina esse texto, conduz o autor, né, humano, para que pudesse terminar este livro desta forma. É um apontamento para a esperança, é um apontamento para a misericórdia, é um apontamento para a justiça, porque Deus também vai falar disso, né? Mas um Deus que não deixa de ser justo e é santo, 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 mas que também é longânimo, misericordioso e que estende a mão a pecadores como eu, como Davi. Então vamos para o texto, né? E se você está estranhando que até agora eu não citei o seu nome, eu quero te dizer que esta live é com um vídeo gravado. Esse vídeo foi gravado no dia anterior, na noite anterior, na noite de quarta-feira, para que ele pudesse ser reproduzido nesta quinta-feira, dia 12, dentro do nosso horário da live. Eu tenho uma visita importante a fazer, que nós não encontramos outro dia, e também uma reunião junto com os oficiais da igreja. Então, como nós não tivemos outro dia, e obviamente nós não queríamos deixar a igreja sem este serviço, e para que juntos pudéssemos, por meio deste vídeo, cultuar a Deus, então por isso que eu não citei os nomes que eu geralmente costumo citar no momento inicial do nosso estudo. Mas a todos quantos já entraram lá de Tocantins, de Brasília, do Pará, de Minas Gerais, ou se há outros visitantes entre nós, aos nossos irmãos da nossa igrejinha, aos irmãos que não são parte integrante da nossa comunidade de fé, mas que participam sempre conosco, como o exemplo da nossa irmã Maria José, a todos vocês, o nosso irmão Jacó, lá de Brasília, a todos vocês,
Um forte abraço e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero desde já agradecer, muito obrigado por você estar nos acompanhando, estar conosco no decorrer desse tempo estudando a Bíblia. Eu me sinto profundamente honrado e privilegiado pela tua presença conosco nesse tempo e nesse espaço que Deus tem nos dado, tá bom? Vamos lá. Perdão. Vamos lá, desculpa aqui o incômodo na garganta, tá? Como eu disse, o final do capítulo 23, que na verdade não é o final, né, porque nós paramos no versículo 7º, a partir do versículo 8 até o final, é a descrição desses momentos de batalha, é uma retrospectiva para alguém que está no final da sua trajetória, do seu governo. O autor quer apresentar isso, um panorama de como Deus cuidou, preservou, protegeu, guiou Davi e o seu ministério, Davi e o seu governo. Isso já foi descrito pelo próprio Davi quando ele escreve as canções que escreveu, como está registrado no texto anterior do capítulo 22 e também no Salmo 18. O próprio Davi já escreve exaltando o Senhor. Mas agora a gente vai ver outra forma de exaltar a Deus, a descrição daqueles que Deus levantou e colocou ao lado de Davi para que Davi vencesse as suas batalhas, os seus momentos de dificuldade. Deus estava ali conduzindo aqueles homens que estavam ao redor de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiotá Dodô, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. É a mesma coisa do capítulo 22, a exaltação ao Senhor, porque Deus é refúgio e escudo. É a mesma coisa, mas numa outra estrutura textual. Enquanto o capítulo 22 é uma obra de arte literária com poesia e música, aqui é uma narrativa descritiva. Mas em ambos os textos o objetivo é o mesmo, é exaltar o Senhor. É o momento de olhar para trás e falar: a boa mão do Senhor esteve guardando e protegendo. Esta pode ser uma oportunidade para que eu e você, para que nós possamos lembrar da mesma forma como Deus tem nos ajudado, como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor tem sido auxílio, como o Senhor tem nos protegido, como o Senhor tem agido com providência, como o Senhor tem nos guiado. Perceba, Davi não deixou de ter adversidade. Davi foi perseguido, Davi teve crises dentro da sua própria casa. Então, nós teremos também. Nós teremos dificuldades, nós já temos, já tivemos, já temos e ainda havemos de ter. Essa é a realidade. Enquanto estivermos aqui, as lutas continuarão. Como eu falei no Porções do Evangelho, naquela brincadeira que eu fiz com o ditado que a Marcinha fala, até burro cansa, nós podemos até mesmo ficar cansados, mas em algumas coisas da nossa vida, nós não podemos desistir. A gente tem a obrigação de seguir a despeito das adversidades. É o caminho que o Senhor quer que nós continuemos. Precisamos prosseguir, continuar a despeito das dificuldades, das crises, das dores. O Senhor nos convoca a
nos convoca a persistirmos. O Senhor nos convoca a perseverarmos. Precisamos prosseguir. É verdade, quando eu falei isso em porções do Evangelho, eu entendo que em alguns momentos da nossa vida, algumas circunstâncias e situações, a gente pode imaginar que elas podem ser fechadas, concluídas no decorrer da nossa trajetória. Mas existem coisas na nossa vida que vão até a morte, que vão até o leito onde nós vamos estar sendo levado pelo Senhor, até o momento final da nossa vida, que você e eu, a gente não pode abdicar. E a gente pode dar vários exemplos, como pai, como filho, como servo do Senhor, como aquele que é vocacionado a servir a Deus. Deus vai nos conduzir até o momento final e a gente não tem o direito de parar. Algumas outras questões da nossa vida, elas podem ter início, meio e fim. Outras não, elas vão conosco até o final da nossa existência. Nós simplesmente não podemos parar, não temos o direito de seguir. Confiados que no Senhor nós não teremos vitória, no Senhor nós já temos a vitória. No Senhor, na cruz de Cristo, o Senhor já nos garantiu a vitória e nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus, nos garante Deus por meio do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. A vitória já está garantida. E é isso que está sendo descrito aqui. Várias batalhas, vários momentos de crises, vários momentos de dificuldade, de dores. Mas Deus usou pessoas para estarem ao lado de Davi. E perceba que é isto. Davi não teria condições de fazer, de realizar, de promover tudo o que ele precisava promover de forma assertiva para Israel sozinho. Ele precisava do auxílio do Senhor por meio destas vidas. Então a descrição muda, a forma literária muda. Não é poético como o capítulo anterior. É descritivo, é informativo, mas de igual modo reconhece a boa mão de Deus, guiando, cuidando, preservando, protegendo. E que nessa hora, quem sabe você não possa lembrar de pessoas que Deus tem usado, não importa de que forma, mas que Deus tem usado para sustentar a tua vida, para cuidar da tua vida, para proteger a tua vida. É importante que você reconheça isso, para que Deus seja exaltado, não para que pessoas sejam exaltadas, não para que pessoas sejam evidenciadas, mas para que Deus seja exaltado. Reconhecer que pessoas te ajudaram, que pessoas te sustentaram ou te sustentam, de que pessoas têm cuidado da tua vida, é reconhecer que Deus tem agido em seu favor. É assim que Deus age, usando pessoas falhas, limitadas, frágeis, como nós somos. Versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Lembra que foi descrito na caverna de Adulão? Quando Davi estava sendo perseguido por Saul? Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. É lindo isso, né? E a gente entende, a gente já falou isso, né? A composição do Salmo 23, em momentos assim que Davi reconhece que o Senhor é o pastor dele, que Deus está cuidando e Deus basta, que Deus é suficiente, né? Coisas assim, irmãos, tem um valor emblemático muito, muito grande, muito amplo, muito profundo. Não é pela água, é como se, vou usar uma expressão que a minha irmã Sônia gosta de usar, é como se fosse o mimo de Deus. E eu entendo como a irmã Sônia, superintendente da escola bíblica, junto com a Laís, quando a Sônia chama isso de mimo, né? A gente não merece nada. O que dirá momentos como estes, tão singelos, tão bonitos, né? Que Deus nos dá muito, muito, muito além do que nós merecemos, muito além. É uma forma extraordinária, superabundante de Deus dizer: eu te amo. É uma forma superabundante
de Deus dizer eu te amo. Nós sabemos que não existe declaração de amor de Deus, de justiça, de benignidade, maior do que a cruz. Este é o maior emblema. Mas momentos assim são momentos muito significativos, né? Davi falou, quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. E aqueles homens em meio à aflição. Deus não tirou a aflição. É interessante a gente pensar isso, né? Deus não tirou a aflição, mas trouxe água da cisterna da porta de Belém, a sua terra natal. Muito bonito isso, né? Eu vou ficar com a expressão da irmã Sônia. É um mimo de Deus, é um mimo. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, e em vez disso derramou-a como oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Isso está em acordo com aquilo que Deus está tratando, né? Com a vida de Davi. Esse registro, que não foi neste momento, mas é uma retrospectiva dos momentos que Davi viveu, ele está em concordância com o que está acontecendo agora e vai ser descrito no Salmo 24. Né? É Deus cuidando da vida de Davi de modo que ele fosse purificado, que ele fosse santificado. Né? Deus permite que estes homens dediquem a Davi uma honraria, um cuidado, um mimo de Deus, mas Davi reage glorificando a Deus. Davi reage honrando estes homens que arriscaram a vida para trazer algo a ele tão singelo. Então Davi honra a Deus honrando aqueles homens. Vamos lembrar disso. Exatamente o que Davi não fez com Urias. Enquanto Urias ele honrava Davi, enquanto Urias respeitava Davi, enquanto Urias respeitava e honrava as tropas que estavam no campo de batalha, Davi o perseguia, tomando a sua mulher e querendo matá-lo. Né? Então, é interessante, como eu disse, porque fica no final a citação de Urias, que foi assassinado por Davi. Mas nesse momento aqui, o que vemos é Davi não bebendo. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. E aí o texto continua com a mesma onda descritiva, né? Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Mas foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizael e realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num barco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os três principais guerreiros de Davi. Mas foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se os três. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Ebiezer, de Anatote, Bebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Zalmon, de Aoi, e Maraai, de Netofate. Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benai, de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abi-Albon, de Arbade, Asmavete, de Baurim, Eliabe, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samar, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esraí, de Carmelo, Paraí, de Arabe,
Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri. Perdão, Zeleque de Amon, Naraí de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira de Garebe de Jati e o etita Urias. Foram todo 37. Interessantíssimo, né? Duas coisas. Como termina com Urias sendo citado. E por último, irmãos, eu quero observar que o nome de Joabe não foi citado, né? Joabe que esteve a maior parte do tempo com Davi, mas que em dados momentos se rebela contra Davi e que até mesmo ameaça uma rebelião a Davi, até mesmo ameaçando uma rebelião contra Davi. E o nome dele sendo citado aqui como aquele que é irmão, mas não sendo citado como aquele que estava à frente, né? É interessante qual é o versículo, deixa eu acho aqui, a primeira vez que ele é citado. Quando fala de Seraías, deixa eu ver qual é o versículo. Lá para trás. Aqui. Abisai, versículo 18, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Aí ele é citado, mas não é citado os feitos de Joabe, é citado de Abisai, de Zeruia, mas não é citado os feitos de Joabe, que vai ser posteriormente afastado por Salomão, né? Que vai receber a sua pena, a sua punição por Salomão. Salomão vai realizar e fazer aquilo que Davi não fez com Joabe. Muito bem. Sim, termina o capítulo 23 de forma muito descritiva, né? E apresentando, obviamente, que todos esses homens estiveram ao lado de Davi. Ou seja, não é para a exaltação destes homens, é para mostrar quantas pessoas Deus usou em benefício dos filhos de Israel, em benefício do governo de Davi. Todos eles foram auxílio de Deus para o governo de Davi, para que ele pudesse governar, cuidar de Israel. Que você possa, nesse momento, ser grato a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, das várias formas, que você possa, nesse momento, lembrar das pessoas que, de alguma forma, têm te ajudado e que você tenha um coração grato por isso, que o teu coração se encha de gratidão a Deus e que Deus seja exaltado por meio desse momento onde você está honrando a Deus, lembrando dos nomes das pessoas e quem sabe você está agora, e eu te sugiro isso, né? Parando e agradecendo a Deus pelas mãos que foram estendidas das várias formas na sua direção, na direção da sua casa, para que você fosse abençoado. Não permita que a ingratidão se aloje. O autor do livro de Samuel, ele está fazendo questão de dizer que Deus abençoou Davi e o povo de Israel por meio destas pessoas. Então, faça disso uma oportunidade de você mesmo, lembrar e ser grato a Deus por estas vidas. E chegamos então no capítulo 24. E o capítulo 24, ele tem um desfecho lindo, mas ele é duro de nós compreendermos, né? É duro de compreendermos, não. É duro, nós compreendemos. É dura a realidade em que Davi estava inserido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como Deus é misericordioso, conduzindo Davi. É interessante a gente perceber isso, né? Que a despeito do mal de Davi, Deus está no controle de todas as coisas, né? O texto vai dar a ideia, no primeiro momento, foi Deus que conduziu Davi ao mal? Não, Deus está no governo de todas as coisas. O que o texto quer mostrar é que Deus estava ciente, no governo, conduzindo todas as coisas, sem que isso tirasse a responsabilidade das ações malignas e perversas de Davi. E Deus vai revelar a Davi o seu pecado. E Deus vai castigar o povo de Israel por causa do seu rei, conduzindo a Davi a um profundo arrependimento. E é assim que termina o segundo livro de Samuel.
é de uma forma muito bonita, porque não há nada que a gente possa experimentar de mais belo, de reconfortante, de avivado do que o arrependimento. Arrependimento diante de Deus, reconhecimento do que fazemos, do nosso pecado. É muito bom quando o Espírito Santo de Deus nos conduz, abre os nossos olhos e então a gente suplica por misericórdia, pede perdão às pessoas a quem nós ofendemos e fizemos mal e suplicamos que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. É um momento de santificação, de purificação, é um momento onde Deus é exaltado na nossa vida. Então o texto começa apresentando todo esse drama, não só de Davi, mas o povo sofrendo com ele, por causa dos seus pecados. Perdão, por causa dos seus pecados, por causa dos pecados de Davi. Então vamos lá para o capítulo 24 de 2 Samuel, assim desta forma, pela misericórdia de Deus, e meu coração fica muito feliz, muito alegre, né? Terminando mais um livro do Antigo Testamento, né? Para mim, irmãos, tem sido ímpar, tem sido um tempo muito bom. Louvo muito a Deus. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. O texto não fala por quê, mas fato é que Deus está cuidando, Deus está governando. Deus não perde em momento nenhum a sua soberania. Quando o texto diz que Deus incitou, a gente sabe que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém ao mal, né? Mas antes disso, nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. Então a Bíblia se explica pela própria Bíblia. O que o texto então nos indica? Ele nos indica que Deus está no cuidado, Deus está no governo, que o pecado de Davi não faz com que Deus perca o governo dos acontecimentos. É uma lembrança. Deus estava ali. Deus ia fazer com que este mal fosse tornado em bem. Assim como também é descrito lá na história de José. O mal que foi tornado em bem. O pecado, a pecaminosidade é de Davi. A responsabilidade é de Davi. Por que Davi faz este censo? Por que ele faz o censo de Israel e de Judá? E aqui, mais uma vez, nós vemos dividido a expressão Israel e Judá, assim como posteriormente nós vamos ver e identificar que vai acontecer depois da morte de Salomão. Bom, mas não é sobre esta divisão que eu quero falar agora. Por que Davi faz este censo? Não há uma unanimidade com relação a isto, mas é possível que Davi quisesse mostrar, talvez, o tamanho, a dimensão do seu reino. Talvez fosse isso. Talvez fosse algo relacionado à cobrança de impostos, porque Salomão foi alguém que pesou pesou o povo com cobrança de impostos. Talvez Davi fosse fazer isso. Talvez Davi estava fazendo levantamento para que houvesse cobrança de impostos, ou uma intensificação, uma ampliação dos impostos, ou talvez para simplesmente mostrar o tamanho, a dimensão do seu reino. Fato é que a iniciativa de Davi foi reprovada por Deus. A iniciativa de Davi era uma confrontação a Deus. A iniciativa de Davi ofendeu a Deus. Foi pecado. Davi foi movido pelo seu próprio coração. E aí, por isso que eu tenho dito que o livro termina de uma forma muito bonita. Deus age com justiça, mas Deus conduz Davi ao arrependimento. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão para todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei. E perceba que a pergunta de Joabe é um questionamento tipo: tem certeza? É isso mesmo? Precisa disso? Será que esse serviço tem alguma validade, tem algum valor? Será que precisamos empreender esforços para fazer isso, né? Levando Davi a uma reflexão. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam.
Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Da expressão de Joabe, que alguns concluem que Davi estava interessado em talvez identificar a dimensão, o tamanho de Israel, talvez por alguma soberba. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe. O que isso quer dizer? Davi não abriu mão da sua ordem. Deve ter dito: eu não mandei fazer? Vai fazer. Não me questiona. Né? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroé, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazá. Deixa eu fazer colocar um adendo aqui. Por que eu acho que Davi estava interessado em saber a dimensão de Israel? E isso, de alguma forma, tinha a ver com soberba. Porque há um contraste entre o que está descrito no capítulo 24 e o que vem sendo descrito a partir do capítulo 21. Quando o autor do livro de Samuel mostra um Davi reconhecendo que foi o Deus soberano, o Deus provedor que estava guiando o governo. E termina o capítulo 24, termina o livro no capítulo 24, mostrando um momento onde Davi manda fazer um censo, uma contagem do povo. Então, eu também concluo que isso tinha alguma coisa a ver com a soberba do coração de Davi, porque contrasta com o louvor, a exaltação ofertada a Deus nos textos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, termina com Davi sendo reconciliado com Deus, sendo humilhado, reconhecendo o seu pecado e sendo reconciliado com Deus. Então, como contraponto daquilo que foi dito antes, Deus é meu refúgio, meu escudo, minha fortaleza, eu acho que dentro da construção da literatura hebraica, que trabalha muito com esses contrapontos, com esses aspectos antitéticos, ou seja, contraditórios, né? Eu acredito que o que tenha sido conduzido Davi tenha sido uma soberba, uma arrogância. E isso ficaria na contraposição do texto anterior. Gileade e Cádiz dos hititas chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Negueb de Judá. Se você chegou atrasado, me desculpe, estou em 2 Samuel 24, agora lendo o versículo 7, tá bom? Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Percebam o tamanho deste empreendimento, né? O tamanho desta empresa, ou seja, desse esforço de trabalho. Deus não se agradou. Deus não se agradou de Davi. Então Joabe apresentou ao rei o relatório de recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. E perceba, e mais uma vez eu volto à minha impressão, embora o texto não determine que é isto, que no ato do censo, as pessoas que são registradas, que são apontadas, são os que estão aptos para a batalha. Ou seja, nós temos isto de soldados, X número de soldados, prontos para guerrear. O texto diz que 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá, isso em Israel, e em Judá 500.000 homens. Então, 1.300.000 homens, 1.300.000 homens compondo a força militar de Davi. Eu acho que todo este empreendimento, tudo isso obviamente reprovado por Deus, revela um coração que desejava apontar para a sua força, o seu poderio militar.
Impressão minha, tá? Você pode discordar disso, mas é o que eu concluo. Depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, grande loucura, basta você comparar com aquilo que foi dito pelo próprio Davi, inspirado por Deus, que Deus é fortaleza e escudo, né? E que quantos homens Deus levantou para estar ao lado de Davi, os recursos do próprio Deus, não pelas forças destes homens, não pelas estratégias de Davi, não pela capacidade de Davi de guiar o seu exército, mas pela boa mão de Deus. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente, o profeta dele, né? Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. E aí a gente começa o processo de purificação, de santificação de Davi, onde Davi vai reconhecer o seu pecado e vai se voltar para Deus. E não vai rejeitar a disciplina do Senhor, mas em dado momento ele vai ter compaixão do povo. Ele vai dizer, Senhor, puna a mim, me castigue, mas livre o povo de Israel. E é isso que Deus queria que Davi fizesse. O segundo livro de Samuel termina Deus mostrando a Davi que ele foi chamado como um tipo de Cristo para apacentar o povo de Israel, para cuidar do povo de Israel. Mais do que um governo, eu tenho dito isso para vocês, mais do que um governo, mas para cuidar de Israel. Então, vai dizer Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Vamos voltar aqui? O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo do seu adversário que perseguirão, ou 3 dias de praga na sua terra? Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Como vimos anteriormente, teve um momento de fome, que também, a gente viu acho que no capítulo 21, que também foi uma demonstração de juízo de Deus com relação aos descendentes de Saul, porque Saul perseguiu aqueles que ele não poderia perseguir, que Saul agiu contra aqueles que ele não poderia agir contra, ao invés de preservá-los, né? Fugiu-me até quem são estes, desculpe. É o cansaço mental que me fez esquecer os gibeonitas, isso mesmo, né? Os gibeonitas que haviam feito um acordo com Josué, nós vimos isso, né? E eles, mesmo que tivessem enganado Josué, Josué tinha feito um acordo com eles e prometido a eles apoio, proximidade, convivência, comunhão, paz. E aí Saul não respeita nada disso, vai lá e persegue os gibeonitas. E aí Deus, para purificar o governo, a casa de Israel, para que Deus eliminasse a injustiça no meio de Israel, Deus faz com que o povo passe fome, para que eles pudessem ser lembrados. Agora, em similaridade a isso, a praga, a peste, né? São emblemas da justiça de Deus. Emblemas. Não o juízo de Deus pleno. Porque sabemos que no fim de todas as coisas, aqueles que não passarem pela cruz serão condenados ao inferno. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, estas pestes, a fome, tudo isso, na narrativa bíblica, é um apontamento
para a justiça de Deus sobre a humanidade perversa, insistentemente perversa, e não arrependida. Deixa eu voltar ao texto, né? Versículo 15. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Mais um aspecto, né? Que eu acho que tem a ver, o censo tinha a ver com a soberba. Porque perceba a quantidade de pessoas que morreram. Se a minha impressão estiver certa, né? Mas também isso serve para que, pensando que Davi pudesse estar querendo fazer um recenseamento para cobrar impostos, não importa. Davi estava agindo contra a vontade de Deus, né? Mas seja para acumular riquezas por meio de cobrança de impostos, ou para saber, por exemplo, qual seria o seu poderio militar, as pessoas estão morrendo. As pessoas, as mesmas, né, que foram relatadas ali como as pessoas que Deus usou para... Não estou dizendo que foram exatamente as mesmas pessoas. O que eu quero dizer é, os recursos que Deus usou, as pessoas como recursos, são as pessoas que estão morrendo. Aquelas que Davi foi chamado para cuidar, para que Davi foi chamado para apacentar, e que Deus também as usava como recurso para que o governo de Davi fosse sustentado. E exatamente, ou seja, essas pessoas estão morrendo, os recursos que Deus tem dado a Davi está sendo retirado. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba, ou seja, de um ponto ao outro. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. Arrependeu-se é uma expressão que tem a ver com, não que Deus se arrependa como se arrepende os homens, porque são falíveis, mas é uma expressão que aponta a profunda tristeza de Deus. Toda vez que você encontrar essa palavra no hebraico, ela aponta para essa ideia. Assim como está em Gênesis 6, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, né? Ou seja, Deus foi surpreendido pela perversidade humana? Não, não é isso. É uma ilustração, uma figura de linguagem para mostrar a profundidade da tristeza de Deus diante do acontecimento. E ele disse ao anjo, o anjo que foi enviado para destruir, né? Pare, já basta. Ou seja, até aqui mesmo que eu quero que vá. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver, vamos lembrar, né, que eram os Jebuseus que ocupavam aquela região. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e a minha família. Agora Davi está no lugar que Deus queria que ele estivesse. O lugar de mediador. Aquele que foi chamado mais do que para ser um governante, para apacentar os filhos de Israel. Foi isso que Deus chamou Davi a fazer, a apacentar os filhos de Israel. Para que ele fosse um tipo de Cristo, para que ele entendesse, ao contrário do que ele fez com Urias, que o papel dele era cuidar, preservar, honrar aquele povo e não usurpá-lo, né? E não usurpá-lo, como provavelmente ele estava tentando fazer por meio daquele censo. Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi a dizer a Davi, vai e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então vai lá e sacrifica. E é muito lindo isto, irmãos, terminando o livro de Samuel, porque a gente vai ver duas coisas. A ideia do sacrifício e o preço que precisa ser pago. E a gente termina todo este livro de Samuel, ou toda essa série de 1º e 2º Samuel, com um apontamento claro e evidente para a pessoa de Cristo. O sacrifício que precisa ser pago. O mediador, a figura de Davi. O preço que precisa ser pago
para que haja remissão de pecados. Lembra também de Jó, quando Jó é conduzido por Deus para que ele mediasse diante dos seus amigos equivocados, tão injustos quanto ele, ou agindo com mais injustiça que ele, e Deus usa a mediação de Jó. É isso que Deus quer que Davi faça nesse momento. Primeiro, com um arrependimento do seu próprio coração. E se estamos nesse estudo, né? E se Deus nos permite estar nesse estudo, e se você está até agora comigo, já quase 1 hora de estudo, é para que você entenda isso. Precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento, é dizer, fui eu. Não transferir o pecado, irmão. Não dizer, apontar para a sua história. Não apontar para os seus parentes, para os seus amigos. Não apontar para ninguém. Fui eu que pequei. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. E esta pacificação se dá por um preço que é pago, por um sangue que é derramado. É lindo, né, como termina. Eu imagino que você deve estar achando lindo. Eu também estou achando lindo. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Fez o recenseamento com soberba, desobediência, autossuficiência, pecando. Mas Deus o conduziu à obediência. É só o Evangelho que faz isso, meus irmãos. É só a boa mão de Deus que nos possibilita isso. Só a mediação do Cordeiro de Deus que nos possibilita isso, né? Essa restauração que Davi está vivendo, né? E tudo isso, obviamente, apontando para Cristo. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna, o jebuseu, viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra. Com medo, talvez, né? Davi, ele estava vendo aquela destruição toda acontecendo, agora Davi vai na direção da propriedade dele, apavorou-se, né? E disse, por que o meu senhor rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, ó meu senhor e rei, pode ficar com o que quiser e ofereça os sacrifícios. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ou seja, toma aqui o instrumento do meu trabalho, faz lenha com ele, mas me livra do juízo de Deus. Pega os meus animais e mata, mas me livra do juízo de Deus. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Que o teu Deus aceite a oferta. E que haja paz. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. É lindo, né? É lindo. Um preço a pagar e um sangue a ser derramado. Nós também temos um preço a pagar. Não o preço que nos conduz à justificação. Não o preço que nos conduz à remissão dos nossos pecados, porque esse jamais poderíamos pagar. Só Cristo na cruz do Calvário poderia ter feito. Ele sim pagou um alto preço. Mas ainda assim nós temos um preço a pagar. Somos chamados à renúncia, ao reconhecimento dos nossos pecados. Pode parecer um final dramático, triste, mas não é. É um final de restauração, onde pecados são perdoados. Onde pecados são perdoados. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Assim nós terminamos o nosso estudo. Assim terminamos a série de 1º e 2º Samuel, com Davi sendo reconciliado por Deus, pelo sangue derramado,
e um preço a ser pago. E a praga cessou. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Está muito claro, é o Evangelho. O Evangelho está em toda a Bíblia. A Bíblia comunica o Evangelho, a boa nova. É mais do que a história de um rei de um país. É um apontamento claro, objetivo, direto para a pessoa de Jesus Cristo. O único que pôde cessar a justiça de Deus sobre nós, porque Ele mesmo a levou sobre si. E aonde nós merecíamos juízo, Ele nos ofertou amor pelo seu sangue derramado. Não sangue de animais, não o preço de uma propriedade, mas o preço de uma vida, a vida do varão perfeito, do Filho de Deus, de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, morrendo no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos paz com Deus. Arrependa-se. Arrependa-se hoje. Suplica ao Senhor para que você também tenha consciência da sua soberba, do seu erro, e que você saia da desobediência para a obediência. Vamos orar juntos? Vamos clamar juntos? Vamos clamar para que Deus mova a nossa mente e o coração, para que haja arrependimento. Não para que nós paguemos o preço, não para que o nosso sangue seja derramado, mas porque isso já foi feito, mas para que haja paz, para que o pecado seja perdoado, para que possamos experimentar da alegria da presença de Deus em nossas vidas, para que haja comunhão entre os irmãos, porque houve primeiro comunhão com Deus. Vou repetir, para que haja comunhão entre os irmãos, para que haja comunhão, porque houve primeiro comunhão com Deus. E a nossa comunhão é quebrada por causa dos nossos pecados. Nossos pecados. É nosso, é meu. O pecado é meu. O pecado é teu. Não é de mais ninguém. Muito obrigado por você ter ficado comigo todo esse tempo em 2 Samuel, em 1 Samuel. E se você está desde Gênesis, muito obrigado pela tua companhia. Terça-feira, se Deus permitir, estaremos dando início ao primeiro livro dos Reis. Veremos um pouco mais ainda da narrativa de Davi e logo entraremos na história que fala de Salomão, aquele que vai construir o templo. Aquele que pediu a Deus, Deus ofertando a ele algo, sabedoria. Mas vamos terminar essa nossa reunião virtual, suplicando a Deus para que Ele nos conduza a esse arrependimento, à obediência, confiados no sangue que já foi derramado, confiados no preço que já foi pago. Como eu já disse, você não precisará derramar seu sangue, nem pagar um alto preço. Isso Jesus Cristo já fez. Mas Ele nos chama, está nos chamando hoje a um arrependimento verdadeiro, a abandonarmos a soberba, a desobediência, porque queremos cuidar da nossa vida, fazer recenseamentos, e você entendeu a ilustração que eu estou usando. Quando Ele nos chama a sermos dependentes dEle, que a nossa vida seja uma vida de adoração e de culto a Ele. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, cada um deles e irmãs, que estiveram hoje comigo nesta live, nesse tempo de adoração, de culto ao Senhor. Obrigado porque a presença deles alegra o meu coração, me anima. Eu gosto de estar entre os irmãos, eu gosto de estar diante da Tua palavra, eu gosto de estar compartilhando as Tuas verdades a despeito das minhas limitações e fragilidades. Mas eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor nos permita terminar este tempo, Senhor, de estudo. Que o Senhor ilumine neste momento as nossas mentes, os nossos corações. E assim como o Senhor mesmo fez com Davi, que o Senhor revele neste momento os nossos pecados.
Ó Senhor, pecamos contra Ti. Mesmo quando pecamos contra outros, pecamos sempre, em maior grau, contra Ti, Senhor. Em última instância, estamos sempre pecando contra Ti. Leva-nos, Senhor, à obediência. Faz-nos, Senhor, reconhecer o nosso pecado humildemente. Quebra, Deus, a nossa soberba. Ó Senhor, quebra a nossa soberba. Que possamos reconhecer não o pecado do outro. Senhor, afasta neste momento das nossas mentes o pecado do outro, Senhor. Por mais que o outro esteja próximo, perto ou longe de nós. Mas que o Senhor revele o meu pecado. O pecado de cada um de nós, Senhor. O que temos feito de forma soberba, arrogante, hostil, ofensiva contra Ti. Revela-nos, Senhor, revela-nos. Leva-nos à obediência. Que esse momento possa ser um momento de culto, de adoração, prostrados, Senhor, na Tua presença. O Senhor não requer de nós sacrifícios. O Senhor não requer de nós derramamento de sangue. Não requer de nós que paguemos o preço, porque Cristo Jesus já o fez na cruz do Calvário. Aleluia, Senhor. Glória a Deus por isso. Mas, como o Senhor falou por intermédio do mesmo Davi, o Senhor requer de nós corações contritos. Arrependimento, Senhor. Que esta noite possa ser uma noite de arrependimento. Uma noite de reconciliação. Uma noite onde cessará a praga da presença do nosso pecado, que chama para nós a Tua justiça. Ó Jesus, lava-nos, purifica-nos, renova-nos, vivifica-nos, perdoa os nossos pecados. Esta oração que eu faço, junto com os meus irmãos, suplicando pela minha vida, Senhor, perdoa-me. Ó Senhor, perdoa-me. E perdoa os meus irmãos. Nesta noite, oração que faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo nesta noite e todas as noites que você pôde estar também. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que você possa viver novidade a partir de hoje. Novidade. Confessou o seu pecado, que ele possa ser abandonado, livre da tua presença. Que você não mais o produza, não viva mais com ele, mas que você, para o louvor da glória de Deus, reconciliado, perdoado, purificado, possa viver em novidade de vida. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em cada um de vocês, os membros da nossa igreja, os irmãos daqui da nossa região, você que está vendo esta live depois, porque não pôde ver nesta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Você que é de Brasília, de Belém do Pará, de Tocantins, dos Estados Unidos, você que é de São Lourenço, você que é de São Paulo, você que tem nos acompanhado, e se eu esqueci alguém, me perdoe. Um beijo grande no seu coração, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos abençoe a todos e um ótimo restante de noite na sua presença. Fica com Deus. Deus abençoe.